Quando o assunto é desenvolvimento infantil, são muitas as dúvidas e a gente tem muita coisa para conversar. Os marcos de habilidade, os marcos motores, marcos de desenvolvimento, até quando esperar, o que que é normal. Então a gente tem muito assunto para conversar com o neurologista, não é mesmo? Esse é o Pode Mandar Áudio e fica por aqui que hoje o papo é com a neurologista infantil. Doutora, pode mandar áudio? Para bater esse papo hoje, eu trouxe a Rafaela Mendes, neurologista, mais uma vez, a mãe do Tiago e do Miguel. Bem-vinda, Rafa. Olá. Hoje eu acho que a gente tem muito assunto para falar. Esse podcast hoje vai ter tudo e mais um pouco, um compêndio de neuropediatria, né? Exatamente. De maneira leve e descomplicada, de preferência. Exato. E aí, se você me permite, eu quero começar falando: não existe esse negócio de cada criança tem seu tempo. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Isso já. vai nortear o nosso assunto, porque assim, da parte da pediatria, eu acho que o nosso principal foco é avaliar uma criança como um todo, antes da gente direcionar para um especialista. Então, o pediatra ele tem a obrigação não só de pesar e medir uma criança, mas de avaliar os marcos de desenvolvimento. É muito simples falar que uma criança está dentro do tempo ou não está dentro do tempo, mas a grande maioria das vezes as pessoas parece que tem medo de contar para uma família que a criança está fora do marco de desenvolvimento. Gente, problema identificado é problema que a gente tem que resolver. Então, se você percebe algum sinal ou de atraso ou de avanço, é hora de notificar os pais. Olha, eu geralmente na minha consulta falo assim com os pais, quando eu olho na fichinha, qualquer idade, falo, bom, 3 meses, o que que eu espero de uma criança de 3 meses? Eu falo tudo que eu espero. Aí os pais às vezes falam assim, nossa, parece que você descreveu o fulaninho, era isso que eu queria. E se não tiver? O que que a gente faz? Não significa doença de cara. Não ter um marco de habilidade significa um sinal de alerta, igual o sinal amarelo do trânsito. Não fiz o marco. Vamos agir frente a isso, né, Rafa? Exatamente. E aí eu tenho que falar da importância de você ter um bom pediatra acompanhando seu filho, né? Como você falou, não é pesar e medir. Tem que ter primeiro, consultas, você tem que ir nas consultas mensais. Exatamente. Porque a gente tem que ter um parâmetro. Eu perco esse parâmetro se a criança vai 1 mês, aí fica 3, 4 meses sem ir. É isso. A gente perde tempo de, às vezes, perceber que tem alguma coisa que não tá indo legal. E é importante. As crianças não têm, ai, mas fulaninho falou com 3 anos e tá tudo bem. Tá atrasado, tá errado, não tá tudo bem. Se a partir do momento que eu vejo, opa, esse bebê tá com 6 meses, ele ainda não tá sentando. Ok, eu posso esperar até 7 meses. Mas até lá, eu vou ficar sem fazer nada? Exatamente. Não, eu vou falar, olha, vamos deixar ele mais sentado, vamos ajudar ele, vamos ficar dando suporte. Fez 7 meses, ainda não está sentando, custa uma avaliação com o fisioterapeuta. Exato. Não necessariamente o pediatra tem que encaminhar para um neurologista infantil. Cara, e eu acho porque isso assusta. É isso que eu ia falar agora. Eu acho que tem um estigma muito grande na palavra neurologista. Todo mundo tem medo do neurologista. Ou tem um estigma, muita gente quer muito ir, né? Porque o medo, o neurologista é o médico da cabeça. Será que ele vai avaliar alguma coisa? O neurologista vai ver tanta coisa. E quando uma pessoa sabe de tudo, ela não sabe de nada. Então, o pediatra que quer assumir tudo, cuidar de tudo, ele não vai conseguir. Então, a pediatria é uma medicina muito ampla, ela vai cuidar de todos os órgãos, de todos os sinais, mas ter um profissional de subespecialidade caminhando com a gente chama isso da rede multidisciplinar. Então, é ter neurologista, é ter gastro, é ter pneu. Uma vez eu escutei, você está delegando, mas você está passando para outro profissional? Com todo prazer, não é delegando, eu faço a minha parte, o outro profissional dá a pincelada dele. Eu acho que a gente caminhando em conjunto, a gente consegue ter muito mais sucesso na condição do caso. Com certeza. E assim, não é... A gente vai dividir esse paciente. Você vai me passar o que você está vendo. Na maioria das vezes, o pediatra está acompanhando essa criança há muito mais tempo. Percebe sutilezas que eu, em 1h30 de primeira consulta, não consigo olhar. Então, é importante essa troca. Notou que tem alguma coisa que não está indo bem? Procura ajuda e fala isso com a família, assim, ó, nessa idade o esperado era tal coisa, não estou vendo isso agora, vamos investigar ou vamos intervir? É isso. Não necessariamente a gente tem que dar diagnóstico, não necessariamente isso é doença, não necessariamente é um transtorno, mas a partir do momento que eu vejo que algo não está do jeito que deveria estar, eu não posso ignorar, não posso fingir que eu não estou vendo, eu tenho que agir. Perfeito. E não necessariamente é o neuropediatra, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, tira essa dúvida
dúvida com alguém e tira isso de você. É a rede Eu não ia multidisciplinar. conseguir, como mãe, ficar tranquila vendo o que o meu filho não Uhum. tá alcançando, algum marco específico do desenvolvimento. Ah, não vai dar. E, infelizmente, eu escuto isso de muitas mães. Ah, o pediatra falou para esperar até 2 anos. Gente, até 2 anos a gente já perdeu Tanta tanto coisa. tempo. Cara, a gente falou muito isso aqui, tanto com a Gabi na história da fono e a história do profissional multidisciplinar, a gente falou muito isso aqui, eu e Patrícia da RAM, inclusive. Ela falou, não adianta mandar pra mim pra eu poder ver marco de habilidade, que eu não vou saber não, mas a tosse de 3 semanas manda pra cá. Porque assim, a gente não vai conduzir tudo sozinho. Então, é um papel importante essa sinergia e o sinergismo, na verdade, entre os profissionais multidisciplinares e a pediatria pra gente conseguir caminhar. E um ponto muito importante que eu trago sempre é que ninguém conhece mais seu filho do que a sua mãe. Então, quando uma mãe traz para você, doutor, olha só, eu tô percebendo que o fulaninho tá um pouco diferente do que eu vejo. É claro que a internet tem muita notícia, né? Tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Mas uma mãe que procura, entende alguma coisa e ela traz para você, olha, eu tô achando que ele tá diferente, eu tô vendo um movimentinho esquisito com a mão, eu tô achando ele mais mole do que eu esperaria, eu tô percebendo que ele tá, eu chamo, parece que ele não me responde, ele não tá, ele não olha nos meus olhos. Então, escutem as mães têm muito para falar com a gente. Não só as mães, tem pais que também são muito detalhistas e prestam muita atenção. Mas escutem as famílias, elas vão nortear muito a gente. E às vezes a queixa que para a mãe é muito grande, para nós da pediatria ela vai ser menor, mas não menospreza a queixa dela, não. Exatamente. Escuta e transforma isso numa solução. E aí vem toda a história do que a gente vai começar o nosso papo, que são os transtornos globais do desenvolvimento, que a gente precisa clarear um pouquinho. Nós estamos falando dos marcos motores, é para puxar o gancho para falar dos transtornos, que são, na maior parte das vezes, transtornos associados a atrasos de marcos de habilidades. Quando a gente vai avaliar uma criança, a gente geralmente avalia os marcos em 3 pontos. Os marcos motores, então, quanto de tônus, de mobilidade, de capacidade que essa criança tem. Os marcos cognitivos, de aprendizado, na verdade, de entendimento, de tudo isso, que é difícil avaliar esse no neném menor, que a gente estava conversando, no neném que não se comunica tão bem. Como é que você vai ver cognição, o que que ele aprende, o que que ele não aprende? É mais difícil. E depois vem os marcos verbais, o quanto esse bebê tenta se comunicar, às vezes ele ainda não se comunica de forma verbal, mas tem a comunicação não verbal muito bem pontuada. Então, tem 3 pontos para avaliar. Então, quando a gente olha a criança, a gente tem que olhar ela dessas 3 partes. E aí, Rafa, quando você me fala, quando a gente traz esses transtornos globais do desenvolvimento, dá uma clareada aí para a galera que está ouvindo a gente, o que que a gente tem que pensar nesses transtornos. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que o desenvolvimento da criança, ele não é assim, fez uma coisa, fez outra coisa, pá. Não, é uma sequência. Uhum. Então, se no começo a gente já tem uma dificuldade, se a gente não intervir nessa dificuldade, só vai piorar. Se eu não sento bem, eu não vou engatinhar e eu não vou andar direito. Então, essa é a Exatamente. importância de primeiro você identificar um possível atraso ou não. E aí, o que que a gente olha nas crianças? Novamente, o pediatra é fundamental para ver esse primeiro momento, o que que não está andando bem, e a gente poder passar por uma investigação, uma avaliação neurológica. Em relação à linguagem, como você falou, existe linguagem verbal e não verbal. A verbal, o que que a gente vai esperar da criança? O balbucio, 6 a 9 meses. Antes do balbucio, ainda tem a vocalização, que são aqueles gritinhos, aquela coisa Emissão fofa, de sons gostosa. involuntários. A criança Isso. vai fazer isso. Ótimo, perfeito. Depois, o balbucio, mamamã, papapá. E vamos. Primeiras palavrinhas, 1 ano. Gente, com 2 anos, a criança tem que estar falando pequenas frases. Não está falando pequenas frases, não está falando nada. A gente precisa para ontem de uma fonoaudióloga. E isso aí já puxa o gancho, porque transtorno do espectro autista, na maioria das vezes, 90% dos casos, o primeiro sinal de que alguma coisa está encaminhando para esse diagnóstico de TEA, transtorno do espectro autista, é justamente o atraso na linguagem. E não só a linguagem verbal, mas a linguagem não verbal. E aí, o que que vai chamar? Isso a gente consegue identificar, às vezes, no bebê pequeno. É um bebê que você está chamando, não está olhando. Responde. Um bebê de 9 meses, ele tem que se virar pro barulho, para qualquer barulho, inclusive pro nome dele. Ele tem que ser capaz disso. Se não tá virando, opa, uma criança que não olha para você nos olhos, não segue os bichinhos, você tá brincando e a criança tá lá, parece que tá lá em Nárnia, no mundo da lua, não tá te acompanhando, não tá prestando atenção. Isso a gente consegue ver no bebê pequenininho, inclusive na hora de mamar.
É um bebê que tá mamando, mas que não tá, ó. Nossa, eu lembro muito de uma mãe que chegou pra mim no consultório com essa informação. Ele era menor, tá? Eu acho que eram uns 3 meses. Doutora, sabe uma coisa que me incomoda? É porque ele não interage comigo na mamada. Falei, não, calma, a gente ainda tem tempo. Pra isso a gente ainda tem tempo. Mas lá no 9 meses pra um ano, a criança que mama, mamãezinha, ela tem que interagir, né? Uhum. Com os pais, tem que ter os momentos dos sorrisos sociais, tem que ter interação com os irmãos. Não dá pra falar numa vida de recém-nascido mais depois dos 9 meses. Essa criança tem que ter um certo grau de interação, né? Exatamente. E aí eu gosto de dar exemplos. Eu atendi uma mãe, isso já tem alguns anos. Ela trouxe o bebê com 1 ano e 1 mês. E ela falou que o pediatra desaconselhou ela levar, mas que ela levou mesmo assim. E o que preocupava? Era um bebê que até hoje, com 1 ano e 1 mês, a introdução alimentar era muito difícil. Ele preferia mamadeira e ele não aceitava nada com um pedacinho. Ela não conseguia dar um arroz, ela não conseguia dar um grão de feijão. Tudo tinha que ser muito papinha para ele comer. Isso com 1 ano e 1 mês. Ele não era risonho. Ela fazia brincadeira palhaçada, ele não ria. Não fazia. Ele gostava de ficar mexendo as mãozinhas e olhando luz, coisas coloridas. Foi isso que ela levou. E aí, voltando da importância, é lógico que isso, às vezes, pode passar batido, mas se a mãe se deu ao trabalho de ir numa consulta, você tem que dar ouvido a isso. Exatamente, é o que a gente estava conversando. Ela estava coberta de razão. É. A gente começou a investigar. Quando a criança fez 2 anos, a gente fechou o diagnóstico. É isso. E é uma criança que ainda está, na verdade, no espectro. E a gente, quando eu falo de... As queixas que você pontuou dessa mãe são queixas que às vezes quem tá ouvindo a gente até tem em casa. Mas um ou outro não vai pontuar para nada, mas começa a juntar um pouquinho. É como um quebra-cabeça. Beleza, seletividade, uma dificuldade de introdução alimentar, às vezes realmente pode acontecer, precisar de uma avaliação de nutricionista e não vai falar de um transtorno. Mas aí não come, não comunica, não interage. É o que a gente conversou da nossa tríade aí. Vai tudo corroborar para fechar um diagnóstico. Pois é, e aí a criança assim, não falou com 1 ano, foi falar com 1 ano e meio. Ai, atrasou um pouquinho. Tá, aí você vai ver. Essa criança com outras crianças, ela tá de costas. Ela prefere brincar sozinha do que brincar com outras crianças. Ou então pega o carrinho e fica rodando rodinha. Ela não faz um vrum, 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 bibi. Ela fica rodando rodinha. Tem parabéns, ela se Eu ia falar do parabéns, sabia? com medo. Porque aí eu vou lembrando do M-Chart na minha cabeça e vou pensando o que pontua, não, aquele questionário. Exatamente. Que a gente da pediatria geral aplica no consultório. Exatamente. E assim, você falou da internet. A gente tem informações preciosíssimas, não só na internet, no Instagram, YouTube, qualquer coisa, mas a gente tem que saber onde procurar. Não é em qualquer lugar que a gente vai achar coisa errada. Quer uma ferramenta maravilhosa? A caderneta de vacina da criança. Exatamente. Tudo que eu tô falando tá escrito lá. É isso. E nada disso que eu tô É um falando livro. é inventado. Caderneta de vacina, ela é um livro, ela tem tudo que você espera do seu filho nos primeiros anos de vida. Ela tem toda a tabela de vacinação esperada, não compreende as privadas, mas todas públicas. Ela tem a escala de Denver, que é a escala de desenvolvimento infantil, para você ver lá no quadradinho quando procurar, quando não procurar. Tem tudo contido lá. Armazenamento de leite materno, cores de cocô aceitáveis, tudo na caderneta de vacinação. Então, se as famílias que estão ouvindo a gente têm dúvidas, o que eu espero? Busque por questionário M-Chat, busque por escala de Denver, digita lá. Escala de Denver, ela vai abrir bonitinho, de 3 a 6 meses, 6 a 9 meses. É super fácil de encontrar essa informação na internet. E você consegue ver isso. E eu sempre falo, a consulta não vai arrancar pedaço. Consulta comigo, né, com a neuropediatria, ou com a físio, ou com a fono, não vai arrancar pedaço da criança, não vai traumatizar. É não invasivo. Não vai causar prejuízo nenhum. Pelo contrário, se a gente conseguir identificar que realmente tem um atraso, a gente vai intervir o quanto... Precocemente. Exatamente. Essa intervenção precoce é a chave do sucesso. As crianças que eu tenho que melhores evoluíram são as que a gente conseguiu intervir de forma precoce. Faz muita diferença. Muita. E aí, tudo. Pra tudo. E aí, pensando nesses transtornos que a gente estava falando, de desenvolvimento, né? Então, a gente tem os transtornos do espectro autista, né, Rafa? Que é o que a gente está norteando aqui no nosso papo. E aí, a gente abre uma janelinha para os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que são os TDAHs. Tem uma idade padrão para diagnosticar o TDAH? Então, isso não é bem um consenso. Porque um dos critérios diagnósticos do TDAH é mais de 6 meses o comportamento e que isso não seja compatível com a faixa etária. Tá.
Você concorda Difícil essa comigo? daí da faixa etária. Pois Muito é, gente. difícil. A maioria das crianças com 2, 3 anos são crianças inquietas Eu que estão chamo de descobrindo. interesse múltiplo variado. Porque Exato. agora gosta disso, daqui a 10 minutos gosta daquilo, daqui a pouco gosta daquilo, não Exatamente. sossega. E aí a coitada das mães vão ficando loucas, né? E eu recebo, às vezes, criança de 3 anos que a escola falou que ela não para quieta. Gente, 3 anos não vai parar Não quieta vai parar mesmo, quieta. não. Não vai. Se parar quieta, você me chama, a neurologista, Exatamente, porque tem alguma coisa errada. errada. E o que eu acho que não só o TDAH, o TEA, mas qualquer transtorno do neurodesenvolvimento é o prejuízo. Tem que ter prejuízo para eu falar que é um transtorno. A criança pinta o 7, mas tá, nunca quebrou um braço, nunca quebrou uma perna, tá aprendendo bem, tem amigos, se alimenta bem. Cadê o transtorno? E o feedback Cadê da o escola prejuízo? sempre tem que ser bom, né? Com relação à cognição. Eu sempre Exatamente. pergunto nas consultas, como é que tá o feedback da escola? Tá acompanhando a turma? Ah, então, ela não tá sentando na mesinha dela. Eu falei, tá, beleza, mas ela tá acompanhando a turma? Não. Ela vai lá na mesa da professora, ela escreve lá na mesa da professora. Ela tá acompanhando a turma. Então, é um padrão de Exatamente. comportamento. Tem uma coisa que eu li uma vez e eu tenho feito isso. Quando a família me traz sobre a hiperatividade, que é uma queixa mega comum, né? Pra falar de uma infância saudável, eu falar de crianças hiperativas. Eu sempre falo, cara, vamos esperar chegar a alfabetização ou pré-alfabetização? Porque, beleza, ser agitadinho, mas quando fizer prejuízo, a gente consegue de fato nortear, olha. Não está conseguindo alfabetizar. Está tão Exatamente. agitada que não consegue sossegar para aprender. Teve prejuízo na alfabetização, que está cada vez mais precoce. Essas crianças estão escrevendo 5 anos, né, Rafa? Aí abre 2 parênteses. Eu uso esse corte de 6 anos, que eu eu acho que é um geralmente bom faço corte isso. para pensar realmente se a gente está diante de um quadro de TDAH ou não. E outra, a criança aprender a ler e escrever cedo, a gente pode estar diante de um quadro de hiperlexia, e isso está muito relacionado ao transtorno do espectro autista. Então, assim, nem tudo que a criança faz cedinho, rápido, também é uma É coisa tão legal, bacana. é Então, a verdade. gente tem que ficar de olho nisso também. A comparação é péssima? É péssima. Mas nesses momentos eu acho que a comparação, ela é nossa amiga. Uhum, Compara o seu filho com os outros coleguinhas. perfeito. Tá na média de todo mundo? Ótimo. A intenção nossa é que a criança esteja na média. O que tá muito pra cima ou muito pra baixo é ruim. Uhum. E aí, aproveitando esse muito pra cima, falar de altas habilidades barra Super. superdotação. Vamos falar das altas habilidades que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar, que é um diagnóstico difícil pra caramba de conduzir e por vezes eu acho que ele é até super diagnosticado, sem avaliações necessárias, que é o que você pontuou pra mim aquela hora. Exatamente. Primeiro, altas habilidades, né? Não é um diagnóstico, não é um transtorno. Então, não existe um CID, a Classificação Internacional de Doenças. Não existe altas habilidades nisso. Mas a gente sabe que altas habilidades e superdotação, ela anda de mãozinha dada com ansiedade, com depressão e com dificuldades escolares. O que as pessoas às vezes não entendem. Ah, mas você é muito inteligente, como é que tem dificuldade escolar? A escola, para a maioria dessas crianças, é um terror. Ficar lá, ter que estar lá, ela já sabe aquilo, e o barulho, e a confusão, tudo incomoda. Então, para a gente chegar nesse diagnóstico, eu preciso de basicamente 2 coisas. Primeiro, uma avaliação neuropsicológica feita por uma neuropsicóloga que tenha essa expertise, para eu ver se esse QI, esse coeficiente de inteligência dessa criança, de fato é acima do esperado para aquela idade. Esse é o primeiro ponto. Perfeito. Segundo ponto, temos que ter sinais de excepcionalidade nessa criança. E aí, mais variados. Lê muito bem para idade, gosta de escrever muito bem, Toca é um muito bom em instrumento matemática, maravilhosamente bem. desenha, qualquer coisa. Mas a gente tem que ter essas 2 coisas, porque senão eu não posso pensar em altas habilidades barra Perfeito, superdotação. muito bem pensado na alta habilidade, que eu acho que os 2 extremos levam ao sofrimento na família. Tanto a família que busca por uma resolução de um atraso, quanto a família que busca um nome para aquela criança que faz coisas de fato excepcionais. E eu acho que também gera muito sofrimento para aquela criança, que é o que você falou. A criança que sabe muito, que tem o seu QI elevado para a idade, os amigos ficam bobos, a escola fica chata, e aí a gente começa a aprontar para gatilhos de vários caminhos. Então, de novo, lembrar dos profissionais, do multiprofissional acompanhando, é a neuropsicóloga, é a psicóloga da escola, talvez uma fono, neuropediatra sem dúvidas, para a gente conseguir lapidar e conduzir essa criança da melhor forma, sem prejuízo. Porque também uma alta habilidade não bem conduzido pode chegar numa hora e ele estafar, ele estagnar e não progredir. Porque não teve o estímulo certo na hora certa, né? Não vai ter amigos,
Porque na maioria das vezes Reclusão essa criança só social. quer falar do que ela gosta, Uhum. que são assuntos que na maioria das vezes não é do interesse das É outras crianças. verdade. E ela se torna aquela pessoa chata. A escola é muito chata. Ai, mas eu já sei isso. Ai, que saco. Uhum. Mas eu já sei, ela tá falando, tá repetindo. A É. repetição na escola Sabe é uma coisa que gera muito sabe problema. uma queixa que eu lembro muito de uma mãe me contando, que a criança ela se tornou um pouco agressiva, coisa que ela nunca foi. Ela tinha um comportamento super tranquilo, nunca tinha dado problema, e como vieram duas coisas ao mesmo tempo, veio esses sinais da. Já tinha, na verdade, os sinais das altas habilidades um pouco antes da classificação clara, e ela começou a ficar muito agressiva na escola. Uma criança que não era agressiva. E veio junto com o nascimento do irmão, por exemplo. Tinha um Uhum. irmão chegando. E o menino ficou agressivo, uma criança que, assim, um doce. E me chamou mais atenção, porque eu falei, cara, tá alguma coisa acontecendo. Ele não pode ficar. Ele nunca foi disso. Falei, Uhum. pergunta se tá acontecendo alguma coisa na escola. Aí a mãe falou, o pai era professor, e ele falou, Bárbara, tô achando que ele tá um pouco diferente. Ele tá fazendo coisa com muita facilidade. Tá muito fácil. Falei, esse menino é alta habilidade. Vão ter que conduzi-lo da melhor forma. Porque de fato ficou agressivo, por quê? Porque tá chato. É. Interte uma criança que sabe tudo pra você ver, é difícil. Demais. E aí, você tocou num ponto que eu acho que é importante, a mudança no comportamento da criança. Uhum. Voltando a falar do transtorno do espectro autista, normalmente a gente vê uma mudança brusca, mais ou menos 1 ano. Às vezes não é um bebê que sempre foi quieto, não olhou. Uhum. Fez 1 ano, muitas mães falam assim, nossa, mas parece que mudou. Ele comia bem, não tá comendo mais. Ele era risonho, não tá rindo mais. Essa mudança brusca no comportamento da Uhum. criança, perdas de habilidades que já tinha anteriormente, Perfeito, falava, perfeito. parou de falar. Isso sempre tem que chamar a atenção da Perfeito. gente. E assim, chamar a atenção gritando, um vermelho, Aham. piscando. Não pode. A criança Perfeito. não pode. Não Perder necessariamente. marco de habilidade De jeito é nenhum. muito grave, assim. Muito, muito A gente sério. tem que pensar em estar em outras doenças, nem só espectro, Sim, doenças neurodegenerativas e tudo mais. exatamente. Que são graves e potencialmente Exato, fatais, se a exatamente. gente não tratar logo, né? É. Mas a mudança no comportamento da criança também é um problema. O TDAH. O TDAH, a gente, na maioria das vezes, quando a gente fala de um transtorno, eles estão em pares. Tá. E aí o TDAH, quais são os parzinhos do TDAH? Ansiedade, depressão, principalmente na adolescência, e transtornos Bem pensado. específicos da aprendizagem, que é dislexia, desortografia, descalculia, essas dificuldades persistentes em uma coisa específica. Quando a gente fala de um TDAH que tem uma boa inteligência, quando eu falo boa inteligência, é inteligência na média. Ele Uhum. vai muito bem até o 6º ano. Ele dá conta daquilo e vai, não é a nota não é 9, não é 10, mas tira lá um 7,5, um 8 e vai Uhum. passando. Perfeito. Quando chega no 6º ano, a quantidade de professor aumenta, a matéria aumenta, normalmente é a troca da tarde para manhã. A criança que vinha relativamente bem, cai as notas, nota vermelha, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque ela não deu conta daquilo. A falta de atenção, a falta de foco, quando juntou muita coisa para ela fazer, Aumentou o número de bagunçou. estímulo e ele não conseguiu Não deu conduzir conta da mais. melhor Então, forma. assim, essa criança é sempre. E aí as mães vêm muito preocupadas. Ai, mas ele ia tão bem. E aí você vai ver, não era tão bem assim. Era um mediano que É, degringolou depois. exatamente. Isso também é uma coisa que Perfeito. chama muita atenção da gente. E aí, falando dos outros transtornos do neurodesenvolvimento, que além do transtorno do espectro autista, tem o TDAH, tem a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, a gente também tem que fazer avaliação neuropsicológica para chegar nesse diagnóstico Uhum. definitivo, porque eu preciso da prova do contrário das altas habilidades, esse QI acima da média, na deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual, eu tenho que esse QI estar abaixo do esperado. Uhum. Só que isso é formalidade. O que eu já vejo nessa criança antes? É uma criança que às vezes não andou no Uhum. tempo certo. E quando eu falo tempo certo, até 1 ano e 3 meses. Passou de 1 ano e 3 meses, está atrasado. Ai, mas por quê? Não me interessa. Está atrasado. Temos que Uhum. fazer uma fisioterapia. Sem medo, né, gente? Sem medo. Sem medo da Exatamente. equipe multidisciplinar. A Não gente tem sempre fala porquê. disso. Atrasos nesses marcos motores, demorou a andar, demorou a falar, marcos atraso na linguagem,
demorou a falar, às vezes uma criança muito quietinha. Pouco contato visual. Não, tanto? na deficiência intelectual, nem tanto. O Ah, que chama também atenção na deficiência intelectual? A criança se comportar como uma criancinha menor, muitas mais vezes. infantilizado. Mais infantilizada. É uma criança, às vezes, de 6, 7 anos que gosta de brincar com 3, gosta de brincar de carrinho. Você nota. Que é onde vai acompanhar, né? Onde a cabecinha Exatamente. vai acompanhar. Exatamente. Essa deficiência intelectual, veio na minha cabeça aqui agora uma coisa. Ela tem relação com alguma patologia intraútero, com alguma asfixia perinatal sempre ou nem sempre? Nem sempre. Ah, É lógico que dependendo do que acontecer no nesse contexto de nascimento, né? atrapalha. Se a Tá. gente tem um parto difícil, faltou oxigênio para esse bebê, na verdade a nossa preocupação é alguma lesão neurológica que possa mais Culminar. na frente a gente Aham. chegar até um diagnóstico de uma paralisia cerebral. Tá. Isso acontece. Agora, mães que bebem durante a gestação. E eu queria muito falar isso. Não existe dose Segura. Não de álcool existe. na gravidez, pelo amor de Tolerância Deus. zero, né? Gente, se você não é capaz de 9 meses ficar sem beber, procure ajuda. É. Procure o AA, porque não é possível. Uma coisa ainda na história intraútero são as infecções congênitas também, né? Exatamente. E infecção congênita também leva a um quadro de Isso. paralisia cerebral. É. E a gente vai prestar atenção nisso justamente porque marco os Fica atrasos atrasado. É nos isso. marcos. É. Só que, falando do álcool, o álcool, independente da dose, a gente tem síndrome alcoólica fetal. Síndrome alcoólica fetal está relacionada a quê? A deficiência intelectual. E essa criança, que às vezes não chega a completar a síndrome alcoólica fetal, filhos de mães que bebem durante a gestação, usam drogas e qualquer tipo de droga, cigarro e coisas ilícitas, Uhum. eles têm uma chance muito maior de ter TDAH, de ter transtorno do espectro autista. Crianças que nascem prematuras, independente da prematuridade, é lógico que quanto menor a idade gestacional Mais e prejuízo. menor o peso, mais chance essa criança tem. Mas os prematuros tardios também têm um risco maior do que as outras crianças que nasceram no tempo certo de ter esses diagnósticos mais Boa pra frente. informação, hein, Rafa? Essa eu não sabia. Essa é novidade. Tô aprendendo hoje junto com Tem. quem tá ouvindo a gente. Tem. E a gente, e assim, são informações importantes, né? Então, assim, trazendo toda a importância de um pré-natal bem conduzido, de toda a importância de uma suplementação adequada, dos exames adequados, para a gente não ter nenhum diagnóstico falho A ou consulta com o passando, pediatra no pré-natal. consulta pré-natal. Então, assim, para a gente fechar bem a história do pré-natal, lembrando que pode impactar até diretamente na saúde intelectual dessa criança depois. Exatamente. Perfeito. Ainda nos transtornos, nós falamos dos atrasos, que não tem essa de cada um tem seu tempo. Falamos das altas habilidades, falamos dos transtornos de deficiência cognitiva, falei bem? Transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual. Mais algum que a gente não falou? O TEA, que a gente falou. TEA nós falamos. Transtornos específicos da aprendizado. Normalmente, esses transtornos, descalculia, dislexia, desortografia, eles vêm acompanhados dos outros, principalmente São TDAH. né? Não é consequência, mas está ali juntinho. Tá. A gente acaba chegando nesse diagnóstico porque outras coisas chamaram a atenção. E, por exemplo, a dislexia. É uma criança que às vezes teve um atraso no marco da linguagem e passou despercebido, porque depois fez o catch-up. E aí ela faz uma descompensação, né? Na hora de fazer a dislexia. Exatamente. É uma criança que demorou um pouquinho pra falar, mas depois falou. É tudo certo. Ela começa, às vezes, a ter dificuldade lá na alfabetização, mas é empurrada e vai. E mais na frente, quando precisa daquela interpretação e produção textual, desorganiza. E aí a gente chega... Né? Então, assim, nunca menospreze, porque naquele momento, às vezes, aquele atraso não tá impactando grande coisa. Só que lá na frente, às vezes, a gente vai lembrar, teve. Lembra daquele que aconteceu antes? Então, associa sabe pra por cá. quê? Olha aqui agora. É verdade. E é muito importante essa avaliação. Então, assim, mais uma vez, a gente trazendo a importância dos marcos de habilidades. E sabe uma coisa que eu tenho percebido? A escala de Denver, assim, para nós pediatras, ela é clássica, né? A gente sempre acompanha ela. E a maioria das crianças, assim, vamos botar aí, 60%, tem feito até antes, né? De tão bem suplementadas que as mães estão, de tão bem conduzidas que elas estão, dos estímulos sendo feitos na hora certa, aleitamento materno, fórmulas otimizadas,
Então, a gente tem pegado, por exemplo, clássico, sentado, né? Sentado sem apoio, até 6, 7 meses. Cara, as crianças estão sentando com 3, 4 meses. Chega na consulta e senta. Então, eu falei, gente, eles estão burlando o Denver. O Denver tá ficando para trás, tá ficando velho a escala de E Denver. tudo bem. Nem sempre fazer as coisas antes é um problema. Exatamente. Desde que não seja muito e a gente não esteja, às vezes, pensando nesse quadro de altas E habilidades. eles vêm fazendo os marcos muito antes. Então, é fácil a gente lembrar dos marcos para aplicar quando o atraso está surgindo. Então, assim, tem até esse mês para esperar. Não dá para passar desse mês para esperar. Exatamente. Não dá E pra aí eu passar. vou falar de novo, até sendo chata, da linguagem. Principalmente, gente, não existe isso de esperar 2 anos para Para poder falar, não, intervir. não mesmo. Não Se essa mesmo. criança está com 1 ano e meio, ela. Ah, e outra coisa da linguagem que é muito legal. Uma das primeiras coisas que as crianças falam é mamã, né? Uhum. Se essa criança chama a mãe pelo nome, ao invés de chamar a mamãe, isso tem que te chamar atenção. Não é para fazer isso. Mamãe é mamãe. Na maioria das vezes as crianças não sabem nem o nome da mãe, mas sabe que é mamãe. Então, se seu Todo mundo filho vira mamãe. te O papai vira chama mamãe. pelo seu nome, vamos marcar uma avaliação? Vamos, da cafono, nem que seja Boa, cafono. boa. Isso é uma coisa que fica ali Uhum. preocupante. Seu filho tem mais de 2 anos, ele não fala dele como eu, ele fala pelo nome dele também. Isso também tem que te chamar Tem atenção. um nome clássico para essa Inversão alteração. pronominal. Cara, eu tive uma pacientinha que falou um tempão, assim, É. muito. E eu Até os 2 anos, isso tá Uma ok. paciente em comum nossa, eu acho. Mais de 2 anos, essa É. inversão pronominal, quer falar na terceira Foi pessoa. o que me chamou atenção Isso muito. chama atenção. Muita atenção. Boa, Rafa, bem lembrado. Jargão. Jargão é o termo médico que a gente usa quando a criança tá... O bebenês. Aham. O bebenês chama jargão na medicina. Isso tá legal até 2 anos. Mais de 2 anos a criança tá blá 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 A gente blá tem blá. que entender o que eles falam já com Tem, 2 anos. Exatamente. Tem E não que- vale só a mãe. É. Porque muitas vezes, não, ele falou Ele quer água. é água. Não, outras pessoas Muito de bom. fora têm que entender. Exatamente. E essa prolongação do jargão, de blá blá blá, blá, É. tem que chamar a atenção da gente também. Perfeito. São avaliações muito importantes. Eu acho que dos transtornos de desenvolvimento, tanto para baixo quanto para cima, a gente conseguiu passear por tudo, né? Vamos abrir uma janelinha no nosso papo de neurologista hoje? Vamos falar de crise convulsiva? Vamos. Tem uma coisa que assusta muito as famílias, é a bendita convulsão febril. Exatamente. Convulsão febril é crise convulsiva em vigência de febre. Exatamente. Ela é muito comum na infância e ela tende a resolver-se na vida do escolar para o pré-escolar. Dificilmente uma criança que tem uma convulsão febril benigna estende por mais de 7 anos, né? Exatamente. E aí vem o papel do pediatra em identificar, explicar à família a característica, como que a gente previne a convulsão febril, na grande maioria das vezes, não deixando a criança ter febre. E aí vem a outra parte importante, que é encaminhar ao neurologista. Todo mundo se assusta quando a gente pede a avaliação do neuro, mas a avaliação do neuro é de suma importância para a condução dos quadros de convulsão febril. Vamos tirar alguns mitos daqui. Para ter convulsão febril, tem que ter tido na família? Não necessariamente, mas quando tem caso na família, aumenta essa chance. Perfeito. E aí, um parênteses. Em vigência de febre, não necessariamente a febre tem que estar na hora da convulsão. Não. 24 horas antes ou depois. 24? 24. Puta, agora você me pegou. Pois essa eu é, não sabia. 24 horas. É. E aí, o que acontece? A criança vai estar com algum gripe, resfriado, diarreia, alguma coisa. Em Isso tem que algum chamar momento atenção. ela teve febre. Exatamente. E não está relacionado a uma febre alta. Crianças que têm essa Não tendência mesmo, isso aí. a ter uma crise epilética por conta da febre vão fazer isso com 37. Isso. 37,5, não necessariamente 40. Eu sempre falo isso com as famílias, não é o grau da febre que faz convulsionar. Exatamente. A hipertermia, que é a elevação da temperatura corporal, se a criança tem convulsão febril, já vai fazer ela convulsionar. Vai. E não é a febre que tá mais alta, 40. Ai, eu tô morrendo de medo, porque eu cheguei aqui em casa, ele tá com 41 de febre, meu medo é ele convulsionar. Não. Não é isso que vai falar sobre convulsão. Exatamente. Tem todo um quadro envolvido. A convulsão febril é um diagnóstico. E tem um CID para convulsão febril. Tem Então, o assim, a CID. convulsão febril que é comum na infância, que a grande maioria das vezes não tem sinal de alerta, ela é benigna e transitória, ela vai passar. Dificilmente precisaremos usar anticonvulsivantes. Existem os que têm indicação, né? Mas é muito difícil precisar de um A anticonvulsivante. gente não orienta fazer uso de antitérmico para evitar essa febre subir ou não. Isso não tem
não tem comprovação de que melhore ou não. Uhum. Cerca de 10% das crianças até 6 anos, e aí a gente precisa dessa idade, Uhum. o corte que a gente usa da convulsão febril são 6 Eu anos. falava 7, bom São saber dos 6 6, anos. é. Então, assim, até 6 anos, 10% das crianças em vigência de febre, dessas infecções super comum, podem ter. convulsionar. Na maioria das vezes, é um episódio único que se resolve sozinho. Uhum. Agora, 30% dessas crianças, dentro desses 10%, elas podem ter um segundo episódio. Fez um segundo episódio, a gente tem que investigar É isso que e eu ia tem que perguntar. avaliar. Eu ia perguntar sobre investigação, que a gente direciona ao neuro. A grande maioria das vezes eu recebo o feedback, ó, fui no neuro, tudo beleza. Pediu pra gente repetir a avaliação daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou se convulsionar a segunda vez. Que é o Exatamente. que você trouxe aí. Porque qual que é como é que a gente fecha o diagnóstico de epilepsia? E aí, epilepsia é o nome da doença, da crise epilética, da Uhum. convulsão. Uhum. A criança tem que ter tido 2 episódios de convulsão sem ser com febre. Uhum. Um episódio e uma alteração no eletroencefalograma, aquele exame que a gente põe Os um monte de eletrodo, ou tem que ter a crise e algum motivo para ter a crise. Por exemplo, uma lesão neurológica de Secundária, asfixia perinatal. Perfeito. Isso a gente tem que avaliar na consulta para Uhum. imaginar o que tem uma coisa relação com a outra. E exame de imagem, Rafa? Depende, às vezes a Tá. gente só chega na conclusão dessa lesão neurológica Depois do com exame. o exame. Lembrando que o que melhor a gente vê é ressonância, não é tomografia. Na emergência vai ser a tomografia. Tomografia, a gente elimina coisas grosseiras, um tumorzão, sangramento, fratura, aumento de líquido. Uhum. Mas para a gente ver as curvinhas do cérebro, que às vezes tem essa alteração por conta de algo lá neonatal, perinatal, a gente precisa da ressonância. E ressonância é um exame que, infelizmente, a gente tem que sedar a criança para fazer, porque ela não fica quieta. Não dá Então, a pra gente falar só de pede ressonância sem mesmo sedação. se realmente a gente tiver uma indicação. Ah, tem alguma alteração motora no exame, é uma criança que não tem os marcos do desenvolvimento esperado, outras coisas que vão chamando a atenção. E aí a gente tem que, de fato, E avaliar. assim, é uma coisa que a gente, geralmente, quando é pedido, as famílias me reportam, doutora, me pediram uma ressonância com sedação, o que você acha? Eu falo, gente, se pediu, a gente tem que fazer. Ah, mas eu tenho medo da sedação. É sedado por um médico especializado para isso, tem todo um suporte. Ah, mas eu vi que já aconteceu de não voltar da sedação. Olha, é muito difícil isso acontecer. Tá tudo, geralmente, pelo menos aqui em Juiz de Fora, a gente sabe que as clínicas que fazem sedação estão em ambientes hospitalares, que tem recurso, tem geralmente uma UTI de retaguarda. É muito raro uma zebra vindo de um exame eletivo, E as né? pessoas fazem uma avaliação Pré-exame, antes de fazer essa anestesia, né? E o que eu oriento sempre, a criança vai voltar às vezes irritada, nervosa, Isso, chorosa, porque ela tá num lugar diferente, foi furada, tá com acesso. Então, assim, Alguém prepare já que essa viu criança uma volte. ressonância, gente? O barulho é insano, o horrível. tubo é horrível. Você Então tem que não ficar sem se mexer. então a criançada tem que ser uma sedação levinha, tem que acontecer. Exatamente. Então, assim, Uma outra importante coisa isso. sobre a crise convulsiva febril, então a gente está batendo na tecla de que ela pode acontecer na infância, em vigência ou não de febre. O grau da febre não fala sobre a convulsão. Ter história na família aumenta a incidência, mas pode acontecer sem ter história na família. Encaminhar o neurologista é importante para poder fazer toda a investigação, se necessário for. E se você está assistindo uma criança convulsionar, coisas importantes a se fazer e a não se fazer. O que a gente preocupa? Então, tem alguns tipos de crise convulsiva. Tem as crises de ausência, tem as de abalo. O que é abalo? É sacudir, né, gente? Nós estamos falando aqui para pessoas médicas, não médicas, área da saúde ou não. A criança que se contorce, tem a que desvia o olhar, tem a que enrijece, endurece com uma partezinha do corpo. Então, se você está vendo o seu filho fazendo uma crise convulsiva, se atente ao seguinte: a ele não bater em nenhum lugar a cabecinha ou nenhum membro do corpo, então conter de forma leve, mas não enfiem o dedo na boca da criança. Nunca, jamais, Isso em é lá tempo algum. de antigamente. Limpa, bota a mãozinha e tira, ele não vai se engasgar com a própria língua. Mantenha a cabecinha um pouco mais elevada do que o restinho do corpo, ou lateralize esse corpinho. O que é lateralizar? Virar de ladinho. Então, se ele começou a se agitar, pega ou uma toalhinha ou um lençolzinho, enrola essa criancinha de lado, deixa a cabecinha aberta, deixa ele respirar com facilidade, espera passar.
Pós-crise, é normal que a criança fique sonolenta, não te responda por um tempo, que o olhar fique mais perdido, e isso tende a durar aí 1 hora mais ou menos, mas depois volta, né? Alguma Exatamente. observação sobre isso? Perfeito, nunca, jamais. Tempo algum colocar Enfiar nada a na mão boca. na boca, Vira a não. criança de lado, porque qual que é a justificativa das pessoas colocarem a mão? Ai, vai engasgar, vai sufocar. Se essa criança estiver de lado, Ela com um joga pra travesseirinho, fora. ela vai babar e cuspir. É normal babar, É normal. é normal não responder na hora, é normal fazer às vezes xixi e cocô na Boa roupa. lembrança, boa. Isso são coisas lembrança. importantes, até de você tentar prestar atenção para falar depois, Boa. né? Pra gente ter certeza que aquilo foi uma crise. Eu só oriento que vamos buscar uma emergência. Por quê? Na maioria das vezes, essas crises são autolimitadas, passam rapidinho. Mas existe uma coisa que a gente chama de estado de mal epilético, que é quando a criança entra tipo num coma de tanto convulsionar. E qual que é nosso limite disso? Todas as convulsões que demoram mais de 5 minutos, é muito improvável que elas parem ou passem sozinha, sem medicação. Abordagem. Você vai ficar esperando 5 minutos, seu De filho se jeito debatendo nenhum. no chão, De jeito sendo que nenhum. às vezes o hospital mais próximo é a 20? Perfeito. Então, Bem eu sempre boa falo, lembrança. vamos procurar emergência, nem que seja para chegar lá e falar que tá tudo ótimo. O que você descreveu da criança mais devagarzinho, mais abobada, sem saber responder, chorosa às vezes, avoada, isso a gente chama de período pós-ictal, faz parte do pacote. Isso às vezes assusta mais do que a convulsão, porque a convulsão às vezes é menos de 1 minuto. Dura muito pouco. Exatamente, isso pode demorar. Mas é importante, eu sei que é desesperador, mas todas as informações que você conseguir prestar atenção, guardar. lembrei de mais uma coisa, ficar roxinho. Exatamente. Às vezes fica com a boquinha roxa ou pálida demais, ou roxa ou muito pálida, a Faz mãozinha parte do pode ficar pacote. roxinha. Então, assim, o que der pra você observar, eu sei que na hora é assustador, mas o que der pra vocês perceberem, pra contar pra gente nas avaliações pediátricas ou neurológicas, todas as informações Isso é contam. importante, porque o tratamento ou não, o tipo de remédio que a gente escolhe para dar depende da crise que a criança Do apresenta. tipo da crise, da quantidade de crise, da Exatamente. duração da crise. Então, todas essas informações são importantes. O que eu acho que as pessoas mais estão atentas, justamente, é a tônico-clônica bilateral, que é bater São os abalos. Exatamente. Mas não existe só, você falou, né? Tem a de ausência. A de ausência, às vezes, é muito rapidinha, 2, 3 segundos, passa despercebido. Existe uma de deixar a cabeça cair. E aí ela chama atenção. Às vezes a criança desmorona no chão. E tem uma que é de riso. Normalmente está relacionada a tumores de hipófise. Agora crise você vai elástica. deixar quem tá ouvindo a gente enlouquecido. Exatamente. Aquela crise de gargalhada que a mamãe gostava até agora ela já não vai gostar. Porque a neuro contou que a Mas crise aí- de riso pode ser de um tumor. Pode, Rafaela Mendes, que exatamente. problema você me arrumou? Exatamente, mas eu preciso falar disso, porque eu já vi acontecer. Mas o que vai te chamar a atenção? Não tem nada que justifique a criança estar rindo naquela hora. E ela dando a rir do nada. E é uma coisa, você chama ela não te responde, ela não volta, não para de rir. Então, assim, essas gargalhadas inadequadas, inapropriadas, que não estão fazendo sentido nenhum, Sem Opa! serem interrompidas fácil. vale a pena. Ah, e outra coisa. Existe o que a gente chama de pseudocrise, né? A criança faz tem um comportamento que parece uma crise convulsiva. Só que não é. É uma coisa psicossomática. Essa criança está em sofrimento, um sofrimento psíquico. Às vezes ela está com problemas na escola, problemas na família. Muito E tem bem coisas que pensado. parecem uma convulsão. Na maioria das vezes, como é que a gente faz essa diferença? Eletroencefalograma normal, mas eletroencefalograma normal não necessariamente exclui o diagnóstico de epilepsia. Perfeito. Mas cair. Lembra que eu falei que a criança cai e se machuca numa crise? Essa criança não vai se machucar, ela vai apoiar para não se machucar. Lembra do cocô e do xixi que eu falei que pode ter o escape na crise? Isso não vai acontecer. E o tempo de duração. Lembra que eu falei do estado de mal epilético, que é uma coisa muito grave? Se a criança tá 40 minutos se debatendo, ela já tá em estado de mal epilético. Perfeito. Do nada parou e voltou? Perfeito, Não. perfeito. E a gente tem que se atentar muito para isso, porque a gente não imagina o quanto ela pode se prejudicar
quando tem passado por algum grau de sofrimento. Então, assim, até simular uma crise convulsiva. Então, tem que E se faz prestar isso muita atenção. sem, Sem maldade. Ai, Sem vou maldade. fazer para enganar. Não, não é Não. isso. É um Faz. pedido de socorro, quase, né? Exatamente. E a gente tem que também ter essa noção do que é É. ou não, para evitar medicações Perfeito. erradas e desnecessárias. Perfeito, muito, muito bem lembrado. Rafa, eu acho que nós passamos por muitos assuntos. Alguma coisa que a gente não falou que você quer falar? Tô pensando. Reforçar a questão do cada criança Não não tem o seu cada tempo. criança não tem A seu gente tem que tempo. ficar atento a isso. E eu acho que temos bons pediatras para nos ajudar. A caderneta de vacinação tá aí. Exatamente. E a internet, procure. Coisas úteis. Pesquise em bons lugares. Bons Né? lugares. Falamos do transtorno do espectro autista, coisas que tem que chamar a atenção, Isso. principalmente da linguagem, né? A criança que se isola, a criança que tem problema com barulho, com textura, a questão da seletividade alimentar. E a seletividade alimentar não é a criança querer Escolher. só comer miojo e traquinas e sei lá mais o quê. É a criança... Ela não conseguir comer Exatamente, a criança faz vômito É isso. por conta disso. Ela bota na boquinha e tira porque incomoda. Exatamente. A sensação para eles é muito ruim. Exatamente. Roupa também causa essa sensação. Etiqueta. Às vezes textura, jeans. Isso. Só consegue usar roupa mais larga, folgada. Sapato fechado não Bem consegue. Essas coisas em relação ao transtorno do espectro autista, cortar cabelo é um terror. Sempre, né? É horrível e é um É transtorno. uma coisa que chama super atenção da gente. E na dúvida, procure ajuda. É uma avaliação, né, gente? É uma coisa não Exatamente. invasiva. Buscar um médico especialista não te traz um diagnóstico sempre. Um bom especialista, ele vai inclusive te dar alta. E olha só, não teve motivo para sua consulta, foi um prazer receber você e sigo à disposição. Então, o bom profissional, o especializado, é justamente para você passar lá e ir embora. E caso tirar essa preocupação, essa coração, angústia do coração. Eu acho que né? a gente tem um problema, a gente tem que agir frente ao problema. Então, se a gente tem alguma coisa incomodando, qual que é o plano de ação frente a isso? Vou buscar um especialista. E pediatras se atentem ao que as mães falam sempre. Assim, dá valor e tempo de escuta para essa mãe. Outra coisa que Isso eu é muito lembrei importante. muito é TDAH, principalmente no adolescente, né? Às vezes esse diagnóstico vem tardio. Para ser TDAH, temos que ter sintomas desde os antes de 12 anos. Então, a gente sempre tem ali reclamações já. Só que a gente tem que pensar, é uma criança que está dormindo super tarde e acordando super cedo, ela vai cochilar na aula. Isso não é TDAH. É uma criança cansada. É uma criança que não está se alimentando bem. É uma criança que está trocando o dia pela noite. Fica o tempo todo celular, TikTok, Instagram, WhatsApp. Todas essas coisas interferem no aprendizado da criança. É não focar num remedinho mágico para resolver todos os problemas. Não vai ser Não isso. existe. Não. Porque até quem precisa usar medicação, eu falo isso nas minhas consultas. O remédio vai te dar foco e atenção, mas se você não sentar a bundinha na cadeira e estudar, não vai adiantar nada tomar o remédio. Perfeito. Né? Não é se apoiar numa muletinha da medicação e seguir para isso. E aí não. você vai ficar... Tem toda a história da higiene de tudo, higiene mental e tudo mais. Exatamente. Concentração, ela vai chegar se você se dedicar também. Você vai ficar frustrado, porque o remédio não vai te oferecer isso. Não vai te trazer a nota que você precisa no final do semestre. Você tem que fazer a sua parte, né? E na adolescência eu tô vendo muito isso acontecer. Eu também vejo, sabia? Pais sem controle nenhum desse celular na mão dessas criancinhas. Eu tenho visto muito isso também. São crianças grandes, precisam de limite da mesma forma. E o celular não tem. Não esperem que elas tenham noção do que elas estão fazendo. Exatamente. A gente está aqui para educá-los. Então, assim, falar não é difícil, uma grande maioria das vezes a gente não quer falar. E outra coisa, a gente tem que também ser o exemplo, né? Então, falar para tirar o celular da mão, às vezes é porque você também tá com ele muito tempo na mão, né? Então, vamos ver papai e mamãe como é que vocês estão pra gente começar a cobrar dos pequenos. Importante. Telas antes dos 2 anos. Existe atraso na fala por conta de abuso de telas. A criança demora a falar porque fica muito tempo, TV, televisão, tablet. O que está escrito até 2 anos, nada. Eu sei que, infelizmente, nem sempre isso dá. A gente sabe que tem famílias que não têm essa possibilidade. É hipócrita da nossa parte defender a todo custo. Cara, vamos parar para pensar. Tem gente que a tela é a rede de apoio. E beleza, mas vamos tentar tirar de 2 horários, principalmente.
sono e comida, pelo Exatamente. menos. E se a gente vai tentar mitigar os efeitos colaterais, sempre tela grande, nunca dar o celular na mão dessa criança. Boa, boa. E filmes, nada de videozinhos Longos, curtos. filmes Exatamente. longos, com E de historinhas. preferência, se você puder estar junto, conversando sobre aquilo, transformar esse momento da tela Numa num memória momento de boa. família. Boa. Isso é importante. E as crianças não podem, gente, ficar num carrinho na frente da televisão horas e horas e horas e A horas. gente sabe que as famílias às vezes só têm essa solução para algum problema. Vamos tentar arrumar outra coisa. Aí e eu sempre falo isso, se você só tem essa rede de apoio à TV, vira o carrinho ao contrário, deixa pelo menos ouvir o som enquanto te vê fazer alguma coisa. Musiquinha. Ressignifica isso, vamos mudar, porque de fato a tela traz muito prejuízo, a gente sabe que é inevitável, porque hoje em dia tem tela no relógio da gente, no carro da gente, na geladeira às vezes, no micro-ondas. Então, assim, falar que vai crescer sem é possível? Pô, dentro de uma grande, num lugarzinho de muito privilégio. Uhum. A gente tem que saber falar que é muito privilégio uma família que consegue. Sim. Porque tem que ter funcionário às Tem vezes. que ter muita ajuda. Tem que ter muito. Às vezes foi para a escola antes. Então, assim, sem tela, com muito prejuízo. Mas já que ela vai chegar, então usa a seu favor. Tira do sono, tira da alimentação. Use Exatamente. tela maior. Diminua o tempo, pica 2 minutos, daqui a pouco mais 2. Interte essa criança de uma outra forma para ser menos Atrapalha. nocivo. O mínimo mínimo de prejuízo possível. Atrapalha demais, principalmente no Muito. sono. A gente percebe isso, né? As A gente crianças ficam percebe. mais agitadas, Super, nervosas, super. impacientes. E aí, às vezes, vem com Fazem isso. uma abstinência de tela Ai, é depois. TDAH. Não é, não é. verdade. Eu acho que é importante a gente ver Super. isso. Nem tudo é transtorno. Nem tudo é transtorno. Às vezes só falta uma orientação Perfeito, melhor para a perfeito. gente organizar aquele ambiente daquela criança. Vamos fazer essa infância ser menos problematizada e mais humanizada também, né? Exatamente. Vamos trazer para estimular mesmo. Exatamente. Acho que falamos tudo, né, Rafa? Então, eu tô pensando se tem mais alguma coisa para matracar. Eu lembrei disso, das telas. A tela foi bem lembrada, foi um papo legal aí que a gente conseguiu abordar. A tela é uma coisa que a gente vê muito, eu vejo muito. Você recebe E as isso também. crianças atrasam mesmo. E aí, quando tá dentro de um contexto do transtorno do espectro autista, piora demais. Prejuízo pra caramba. Piora demais. Ah, falando de tela, essa criança assiste, já tem mais de 2 anos, tem esse hábito de assistir a TV e tal. Presta atenção no que ela tá assistindo. Ela repete o mesmo episódio, tá assistindo, sei lá, Turma da Mônica, é sempre o mesmo episódio da Turma da Mônica. Isso é uma coisa que chama atenção Um também. sinal de alerta. É um sinal de Preferência alerta. exclusiva por É alguma só coisa. aquilo, que é sempre aquilo. Alimentação é o mesmo prato sempre, o mesmo copo sempre. Não aceita beber nada Perfeito. que não Bem seja lembrado. naquilo. Rota, caminho de carro. Só aceita ir pra escola se for. E a criança fica desorganizada nesse Se você tira ela da zona de conforto. grita, quer às vezes agredir, bater, se morde, se machuca, de tão nervosa quando tem essa quebra, né, da expectativa do padrão que ela tá Perfeito. acostumada. Isso também é. Acho que é isso tudo, né? Mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade. das Então, horas. esse foi o papo com o neurologista. E, assim, foi muito bom que a gente conseguiu abordar vários temas, né? Obrigada mais uma vez. E, gente, obrigada. Até o próximo episódio. Doutora, pode mandar áudio?